Você pode calcular o I11 usando essa forma de recorrência. Você vai ver que isso aqui é simplesmente menos PI e 1 de P. Então a divergência que esse cara tiver, esse cara aqui vai ter também. Certo? E o I12Mi, usando essa forma também, vira menos 1/2 da derivada do I11 em relação a PI, que é alguém que supostamente nós calculamos, né? Menos PI e 1/2 de P. Certo? Então, todas as integrais desse jeito, né, elas são calculadas essencialmente em termos do I11 e do I12. Né? O I12 que é esse cara aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Cujo cálculo segue ipsis literis o que a gente fez no I11. Tá certo? O lance seria provar essa relação de recorrência aqui, mas isso também não é tão problemático assim não. Né? Na verdade, basta derivar. Pega a definição do IRS de P, né, e deriva, você chega nisso aqui mais ou menos instantaneamente. Só para a gente ter uma visão global do que a gente acabou de fazer, né? Nosso gráfico de Feynman, né, que a gente chamou, a gente amputando as pernas externas, né, nós chamamos de sigma beta alfa, na aula passada, né? Isso aqui não é fantasma, isso aqui é a perna externa fermiônica amputada, certo? Ele vira isso aqui, né? Menos G2, C2 de R. Esse é um fator lá de traço, né? Do produto de lambda A, lambda B, né? Certo? Lambda A, lambda A, delta, beta, alfa. E aí você tem isso aqui, gama mi, 3' mais N, gama mi, mais 1 menos A, definir se há algum lugar nenhum, mais ou menos. Ah, tá, o A é o parâmetro de gauge, tá certo. 1 menos A, 3' mais menos N. Todo esse fator multiplica e 1 de P. Né? Depois nós temos menos gama mi, gama mi, gama mi, mi, P, menos 1 menos A, depois menos N2, gama mi e 1, 2 mi, certo? Vamos dizer que não é a melhor maneira de ganhar a vida, né? Ficar colocando o gráfico de Feynman, né? Principalmente se for da QCD. Esse é o mais fácil de todos os gráficos de Feynman que tem na QCD. Eu dei traços a bola e não encontrei nenhum mais simples que esse. E olha, né? Além que foi, para a gente chegar nessa conta. O consolo é que, se a gente precisa, né, a gente chega mais vezes, né, e vai acostumando e vai fazendo quase que no grupo de sangue. Né? Mas eu diria que, no meu caso em particular, se eu precisar, eu fico feliz. Não tem problema não. Bom, o que tem de importante aqui para aprender, né, no cálculo
desse cara, né? Bom, tchau, eu já sei que não vai dar para a gente falar disso, contagem de potências, então quando você colocar no site, você não cita essa parte, tá? O que é importante aqui é o seguinte, a gente conseguiu mostrar para um gráfico particular, é claro, a gente não fez uma prova geral de forma nenhuma, mas essa mostração para esse gráfico em particular sugeriu fortemente que a gente poderia aplicar esse método de parametrizar as divergências da nossa teoria em função da dimensão, né, para qualquer gráfico de Feynman. Afinal de contas, o que vão ser os gráficos de Feynman, né, no final das contas? De muitos loops, etc. e tal. Eles vão ser integral, 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 propagador, propagador, propagador e mais nada. Eles têm uma estrutura que é meio repetitiva. Onde essa estrutura fica complicada é porque muitas vezes o momento integrado de um propagador entra no outro propagador. Então essas integrais vão ficando cada vez mais enroladas umas com as outras, emaranhadas, que nem aquele emaranhado de um nó lá do CAT, né? Certo? Você tem correspondentemente, suas divergências vão ficando mais complicadas de serem analisadas, certo? É um fato importante sobre as divergências que precisa ser dito imediatamente. A gente utilizou essa contagem de potências, né? Número de elementos de integração no numerador dividido pela potência dos propagadores do denominador. Isso dava um comportamento do integrando, né? E dizia se o meu gráfico ia ser divergente ou não. Isso é chamado de divergência superficial do gráfico. Por quê? Porque ainda podem haver outras divergências, né? O seu gráfico ele pode ser superficialmente convergente e, no entanto, conter divergências. O que importa é o seguinte, é que ele tem um subgráfico dentro dele que seja divergente. Tem um subgráfico que tenha as suas próprias integrais, né? E que esse subgráfico é divergente, ele vai produzir um resultado divergente na minha integral, muito embora a contagem global de potências me dê um resultado convergente. Então a gente chama isso de convergência superficial. Mesmo que você consiga mostrar que o integrando é superficialmente convergente, isso não garante completamente que a sua integral vai ser convergente. Certo? Aí é a hora do cara começar a arrancar os cabelos, né? Falar, pô, e aí? Né? O que eu faço? Pensei que eu estava me aproximando de alguma coisa mais lógica, mais razoável, e você está me afastando. Né? Então, é por isso que a contagem de potências, pura e simplesmente, não é suficiente para você dizer se uma teoria é normalizável ou não. Você tem uma contagem de potências, como a gente vai fazer na aula que vem, né? Contagem de potências, estou falando disso, não defini, vamos definir. Contagem de potências significa a análise gráfico a gráfico da sua teoria. A gente vai ver que é possível fazer isso, não é tão complicado quanto parece, tá certo? Análise gráfico a gráfico da sua teoria para que você analise todas as divergências superficiais que a sua teoria contém, tá certo? Então, se eu analiso as divergências superficiais e verifico que o número de divergências superficiais que eu tenho é finito, tá certo? Ordem por ordem de teoria de perturbações, vai ter um critério na aula que vem para falar sobre isso, vai ser potencialmente possível subtrair essas divergências sistematicamente. Se eu fizer essa contagem de potências dos gráficos e ver que o número de divergências e o tipo das divergências aumenta
À medida que a ordem perturbativa aumenta, então eu estou perdido e eu não posso me livrar sistematicamente dessas divergências. Certo? Uma coisa interessante é a seguinte: se você tiver um gráfico do qual todos os subgráficos sejam superficialmente convergentes, esse gráfico vai ser convergente, não é mais superficialmente convergente. Você pode garantir que ele é convergente. Qualquer subgráfico dele é superficialmente convergente, o gráfico como um todo será convergente. Certo? Então a gente vai usar mais ou menos esses ingredientes, né? Agora nós temos uma forma da gente parametrizar as divergências da nossa teoria. Está parametrizando através da dimensão, né? Isso vai ser usado não só para esse gráfico, mas para vários outros gráficos da teoria. Nós não vamos discutir isso em detalhe, isso está além do escopo do curso, tá certo? Mas a ideia aqui era que vocês soubessem que o problema existe e mais ou menos como que ele pode ser abordado, né? Tem uma trilha aí para abordar o problema. E nós vamos analisar na próxima aula todas as divergências superficiais que aparecem na TCD, né? Na verdade, todas as divergências superficiais que aparecem na teoria não abeliana genérica, abeliana ou não abeliana genérica, né? O procedimento de contagem de potência é rigorosamente o mesmo, né? E a gente vai poder mostrar que, pelo menos como condição suficiente, a QCD é uma teoria renormalizável por contagem de potências. Lembre-se que isso não quer dizer que a QCD é uma teoria renormalizável. A QCD é uma teoria renormalizável, sim, mas para provar isso, precisa ler o trabalho do Toft, certo? Que não é moleza, que é outra história, muito mais complicada que a contagem de potência. Agora, o critério necessário é que você tenha renormalizabilidade por contagem de potência. Se você não tiver nem isso, aí você pode esquecer. Você não tem esperança que sua teoria seja renormalizada, né? Então, na aula que vem, nós vamos discutir isso, né? Estamos chegando ali no... vamos falar um pouco da estratégia para renormalizar a teoria, né? Vamos partir depois para o grupo de renormalização, para a função beta, para essas coisas todas, para como é a função beta no caso da QCD, especificamente, né, como é que a gente calcula, etc. e tal. E depois entramos na parte pantanosa do curso, né, que é a parte que nunca foi dada antes, que é abordar alguns processos alimentares, fazer algumas contas, eventualmente, típicas da QCD, mesmo que não envolvam renormalização, né, para a gente ver algumas previsões teóricas da QCD que possam ter sido verificadas experimentalmente. Então, isso aí é mais ou menos um roteiro daqui até o fim do curso, né, ver o que acontece. Se ele consegue acontecer até meados do dezembro, senão vamos ter que parar e depois continuar. Valeu, galera.